Fábio com a gente. E muito obrigado aí, Fábio, de novo, viu? Valeu, professor. Fica à Assim, vontade. como eu estava falando para o senhor, assim, eu peço até desculpas pelo ano aí que foi corrido e a gente não conseguiu fazer aquela programação. A minha última aula que eu dei, que eu falei aqui, foi uma aula inicial que a gente falava da programação e o que, é que a gente ia discutir durante o ano todo, né? Mas aí a gente não sabia o que realmente estava por vir, daí se perdeu. Mas aí a gente tenta repor isso aos poucos aí. Acredito que vocês devem ter discutido bastante coisa durante esse ano já, mas a ideia que hoje seria falar especificamente sobre cuidados de fim de vida e sedação paliativa me deixa um pouco angustiado sem eu realmente ter falado com vocês sobre outras coisas. Então, conversando com o César, eu tentei, em uma aula, resumir alguns pontos mais importantes que eu considero de alguns temas e das aulas que eu tinha deixado prontas. Acho que vale a pena trazer aqui, antes da gente falar brevemente aí, ou falar sobre cuidados de fim de vida e sedação paliativa, né? E eu acho que o primeiro de todos realmente é a discussão de objetivo de cuidado e autonomia, que seria realmente uma aula à parte, e que a gente pode trazer aqui de uma maneira mais sintética com relação a esse artigo que o Daniel publicou, que foi o pós-doc dele, né? Em que ele fala alguns passos aí sobre a ética da acurácia, a ética da compreensão, a ética da consciência situacional, né, que é a gente ter em mente o que a nossa decisão vai impactar tanto nas questões emocionais quanto físicas do paciente, né, e tem um plano para esse impacto, e também a questão de deliberação com equipes e com familiares sobre aquilo que está sendo discutido, né. Eu não vou me ater muito aqui, porque eu acredito que o Daniel, como ele também participou aí de uma UTI no HC, ele deve ter discutido um pouco disso com vocês, né. Mas para quem não leu, artigo fantástico, é fundamental para a gente ter em mente a tomada de decisão em um paciente crítico. E outra coisa que a gente tem que ter conhecimento é que o consentimento não é apenas uma permissão que o paciente está dando para a gente, é uma escolha que ele faz, é um exercício que ele está fazendo, mas ele tem que fazer isso com base nas informações que a gente dá, né? Algumas pessoas acham que quanto mais a gente informar o paciente, melhor vai ser a tomada de decisão dele, mas tem até um vídeo no TED que mostra realmente que quando a gente tem uma infinidade de escolhas, às vezes a gente não toma a melhor decisão. Então, nós temos que ser cuidadosos no que a gente vai passar para o paciente. Será que ele precisa ter conhecimento sobre o que é uma ECMO, o que é a fisiologia da ECMO, ou será que isso não vai ter diferença, porque é algo que ele não precisa, não é que ele não precisa, assim, a gente não vai pontuar porque isso não é adequado no tratamento desse paciente. Então, não é só jogar para o paciente escolhas, é tentar ao máximo se aproximar dos valores dele, explicando tudo aquilo que a gente está vendo da doença dele, né? Então, saber também como pontuar, porque às vezes uma forma de pontuar que a mortalidade é de 5%, também você pode falar que a sobrevida é 95%. Então, o que o paciente e a família vai interpretar daquilo conta muito. Se você às vezes falar só da mortalidade de 5%, ele diz, nossa, tem 5% de morrer, pode ser muito grande. Agora, se tem 95% de chance de sobreviver, isso é muito maior, entendeu? Então, é a forma como você acaba se comunicando, né? E lembrar que só o paciente é que consegue dizer com propriedade quais são os seus valores. Muitas vezes a gente vai tentar, através da família, buscar aquilo dali, mas a gente tem que ter em mente que talvez não seja o real valor daquele paciente. É um pouco complicado em algumas situações, mas infelizmente a gente vai se aproximar mais com o que a família nos diz, né? Não é algo tão preto e branco, existe uma escala muito grande aí entre autonomia e paternalismo, né? Entre só o paciente decidir e só o médico decidir o que realmente quer. A gente tem que buscar ao máximo a questão de prognóstico, é aquela questão da ética da acurácia, onde vamos buscar o que tem de evidência atualmente
para passar isso para o paciente, vendo uma melhor escolha para ele com base nos valores que ele nos mostra, né? Então, isso daí vai fazer com que haja uma certa autonomia por parte dos pacientes, porque ele mostra para a gente o valor dele. Ah, doutor, se você acha que eu vou ficar sofrendo numa máquina, isso não é algo que eu quero. Então, a gente pega esse valor que ele tem com o conhecimento que a gente tem da medicina baseada em evidência e tenta juntar. Isso não vai ser um paternalismo, isso não vai ser uma autonomia pura do paciente. Isso vai ser uma decisão que você compartilhou com ele e com a família, né? Para a gente tentar ao máximo se aproximar da história e dos valores desse nosso paciente, nós que somos intensivistas, que muitas vezes lidamos com pacientes incapacitados, a gente tem que ter um certo diálogo com a família. E esse artigo é muito interessante, que ele mostra como a gente pode fazer isso, né, tanto com o paciente quanto com os familiares, e mostra alguns valores que pode ter em comum a várias pessoas, como longevidade, que pode ser viver o máximo possível, ou viver até um objetivo possível. Eu gostaria de viver até o final de dezembro, que a minha filha se casa. Talvez isso seja algo factível, a gente consiga fazer isso pelo paciente. Pode ser a manutenção da integridade física, por exemplo, de não querer ficar ligado a aparelho, não ser cortado ou furado, manutenção da capacidade física, da capacidade mental, da vida social, não sofrer com algum sintoma ou com qualquer sintoma, e viver de acordo também com alguma religião ou alguma crença, né? Isso pode ser o maior valor para o paciente, né? Aí sempre a gente vai acabar lembrando da questão da testemunha de Jeová, da questão de transfusão, mas isso aí é um mundo à parte para a gente discutir em outro momento, realmente. Mas esse artigo é bem bacana para a gente tentar buscar a fundo o que se aproxima mais da realidade dos valores do nosso paciente, né, que muitas vezes a gente não consegue conversar com ele. E isso era um pouco da questão da autonomia, que é o passo fundamental. Outro ponto que a gente tem que discutir é sobre como a gente vai comunicar. A Amanda realmente deu uma aula bem legal, assim, gostei bastante. Eu já tinha deixado essa aula, mas como eu não falei para você, como eu falei, eu tenho uma certa angústia de falar sobre o final de vida sem falar um pouco disso daqui. E aqui, para mim, cara, eu sei que a gente discute muito spikes, por exemplo, mas a gente tem que lembrar que spikes não é só para quando a gente faz uma reunião de família num paciente que está em fase final de vida, no nosso ambiente de UTI. Spikes pode ser para várias coisas. Ao invés da gente chegar num boletim médico e falar, ah, não, essa tomografia não tem nada, só tem um nódulozinho ali. Esse nódulozinho, cara, pode ser muito impactante. Saber que tem um nódulo pode impactar muito a família e o paciente. Eles podem ficar a internação toda preocupada com aquilo dali, que para você, sim, não deu a menor importância, porque para você não é nada. Mas a gente tem que tentar perceber, a gente tem que tentar ver o impacto que isso pode causar, né? E aí, hoje em dia, realmente eu acabo, a minha esposa até, que é essa daqui, ela até fica com raiva de mim algumas vezes, porque quando eu vou falar alguma coisa mais séria com ela, eu preparo o ambiente, eu pergunto para ela como é que ela tá, eu vejo o que é que eu posso falar, e ela já sabe que alguma coisa está por vir. Por exemplo, quando eu fui promovido para ser coordenador, preparei um jantar, perguntei o que é que ela estava achando da mudança de Fortaleza, falei que eu gostaria de falar sobre o trabalho e uma possível promoção. E depois disso, acabei falando que seria ser coordenador, porque ela já brigava comigo, porque eu passava o dia todo no hospital. E aí vem emoção, vem reclamação, aí você acolhe, cara. Depois de acolher, aí sim, traça estratégia de como vai ser. E isso, cara, como eu falei, não é só para a vida no hospital, isso não é só para a discussão com família em fase final de vida. Isso é para tudo. E percebam, o fato de ser coordenador, que teoricamente é uma notícia boa, para ela foi uma notícia ruim, porque isso impactava em outra coisa, que às vezes a pessoa nem imagina. O fato de ser coordenador, eu vou passar mais tempo fora do hospital, para ela isso é muito ruim. Então a gente tem que achar um meio termo. Então, a notícia má, né, ela é algo subjetivo. E muitas vezes você tem que tentar conhecer o que é que aquilo vai impactar para o paciente, para a família. Você só vai saber disso se você conhecer um pouco da família e do paciente e tentar falar da maneira mais aberta possível,
sem ficar enrolando muito, sem ficar dando, tentando dourar a pílula, né? Tentando ser o mais direto possível. E não tem uma regra melhor do que essa, cara. É ser honesto e simples. O paciente perguntou alguma coisa, a família demandou alguma coisa, lógico que a gente vai atrás se a resposta imediata vai causar alguma coisa neles, né? Vai ter alguma complicação, vai ter um impacto maior que você vai ter que lidar com aquilo dali. Às vezes tem algumas armadilhas de ser tão direto assim, principalmente quando tem uma reunião com muitas pessoas. Isso, às vezes uma pessoa quer que a gente seja mais direto, outra pessoa quer que explique mais pausadamente, mas isso a gente consegue contornar falando que a gente vai chegar naquele ponto, mas que fulano de tal precisa de passos para tentar compreender um pouco melhor, certo? Mas, cara, sempre, aprendi isso na UTI do trauma aí. Trabalhamos com a verdade, somente com a verdade. O famoso Felipe Xerox falou isso para mim e nunca mais eu esqueço. E é isso, cara. Seja honesto e seja simples. Pare de tentar enrolar. Fale na linguagem natural que você está habituado com o paciente. Não seja muito técnico e seja, novamente, muito honesto, né? Tente ver nessa imagem, que eu acredito que vocês já tenham cansado de ver também, é, aliás, cansado de ver não, né? Mas viram várias vezes, é que aqui não é só um monte de máquina, um monte de fio, não é um aparelho de ECMO, um ventilador, um aparelho de diálise. Por trás disso tudo, cara, tem alguém, tem uma biografia inteira, tem uma biografia que pode ensinar para a gente muita coisa. E chegar mais próximo disso, tentar entender um pouco mais dessa biografia, e tentar ver o sentimento que tem o fato desse paciente estar nesse estado para a família, faz com que você tenha uma facilidade maior de comunicação e tenha uma facilidade maior na tomada de decisão do que é o objetivo de cuidado adequado para esse paciente, né? Tentar ser o mais empático possível, tentar se colocar naquela posição em que o paciente ou familiar está, tentar enxergar a dor que existe no outro, para aí sim você conseguir controlar esse sintoma e tentar ajudar a família e o paciente naquele momento. E em comunicação, o próprio Daniel falou na aula dele, assim, é muito não verbal, né? A parte verbal realmente vai ser a menor parte, né, do que e como você vai expor para o paciente. Infelizmente, o Covid tirou um pouco disso, com máscaras, com distanciamentos por ligações por telefone apenas, mas mesmo com o telefone, ou mesmo através de máscaras, cara, você usa o não verbal. É a sua forma de se apresentar, é o seu tempo, é o sentar, é sua fala, a forma como você fala. Se você vai falar mais rápido, se você vai falar mais pausadamente, isso vai trazendo alguma calma para o paciente, vai trazendo alguma calma para a família. É o contato no olho. Isso são coisas que a gente consegue, né? Muitas vezes você pode não ter tempo de ligar pela manhã, mas se você ligar à tarde, no final da tarde, mas tiver o tempo que a família precisar, isso já vai ser muito adequado, porque você está separando aquilo dali para eles e vai falar de uma maneira mais calma e mais pausada. Então, isso vai ser muito importante. Sobre comunicação, queria que vocês lessem realmente esse artigo, que esses dois artigos, na verdade, que nada mais fala, cara, daquilo que a gente colocou lá em cima. Sejam o mais honesto e simples possível. Sejam diretos. Não fiquem tentando enrolar, né? Não fiquem tentando explicar a fisiopatologia do COVID, não fiquem tentando explicar a fisiopatologia que vai trombosar, a fisiopatologia da tempestade de citocinas que existe no COVID, que é para dar corticóide ou não. Cara, não tem que explicar. Tem COVID, seja honesto. É um paciente com COVID, ainda não compreendemos totalmente a doença. O paciente está assim. Não precisa ficar rodeando tudo, certo? Honesto e simples, sempre. Na aula que eu tinha preparado, eu tinha falado alguma coisa sobre o mundo Covid, né? O que é que eu fiz? O que eu fazia normalmente na unidade Covid eu peguei para mim a questão da ligação para tentar sempre ligar para a mesma pessoa ligar para fortalecer mais esse vínculo, fortalecer mais o contato. Quando eu realmente não tinha tempo, aí sim eu passava para outra pessoa. Geralmente era o Marcos que me ajudava na UTI Covid. E, cara, tenha tempo, fale com um tom de voz tranquilo,
fale de uma maneira mais pausada, que as pessoas começam a lhe escutar mais e perceber, às vezes, a gravidade da situação pela forma como você fala, né? Quando der, como o Daniel colocou, se der, cara, se for possível, faça videochamadas, olho no olho, converse com as pessoas, percebam o impacto que aquilo do que você está falando está causando naquela família, né? Se a CCIH, se o hospital autorizar, dependendo da política do local, cara, se der para liberar a visita, ótimo. Tem um familiar que está falecendo, dá para liberar uma visita de despedida para um filho que faz tempo que não viu, cara, tente fazer o máximo para esse paciente e essa família, como se aquilo dali fosse algo da sua família também, né? Se aquele paciente fosse algo da sua família, né? E, novamente, vou bater sempre nessa tecla. Seja honesto, não doure a pílula, faça o que realmente você combinou. Teve uma vez que me ligaram pedindo para eu imprimir uma cruz e deixar do lado da paciente. Assim que eu desliguei o telefone, eu imprimi uma cruz e deixei do lado do paciente. E algumas pessoas me perguntaram por que que eu fiz aquilo, né? Mais uma vez, seja honesto, porque mesmo se não for, se você não quiser agir dessa forma, que eu acho que é o mínimo da bondade com outra pessoa, se lá na frente essa família perguntar, o senhor conseguiu colocar a cruz? O seu não verbal de você parar, de você travar, às vezes fala que você está mentindo. Então, cara, você combinou com a família de falar, fulano de tal tá mandando um abraço, fulano de tal tá esperando que o senhor melhore. Então, cara, vá lá no leito e fale para o paciente. Seja empático com aquela situação também, né? E se não der, cara, se não der para fazer visita, se não der para fazer ligação, cara, explique de maneira honesta e simples. Olha, não pode por conta disso e disso. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente. Eu não sei como deve estar sendo para vocês esse distanciamento. Acredito que seja muito ruim, mas isso é em proteção de todos, isso é em proteção dos pacientes e de quem está lá fora. Simples e honesto, sempre. Não tive uma reclamação, mesmo falando que não podia entrar de forma nenhuma. Então, sempre mantendo a simplicidade e a honestidade. Sempre tentando juntar o racional da gente, o que a gente conhece da doença, o que a gente conhece de prognóstico naquele momento, o que a gente conhece de tratamento, com a emoção de estar tratando outro ser humano, com a emoção de estar cuidando de uma família inteira, né, não só de um paciente. E aí sim, junto desses dois, a gente consegue uma tomada de decisão mais adequada, né, conversando com a família. Eu acho que não dá para ser só racional ou ter só emoção. A gente tem que pesar os dois para uma tomada de decisão adequada. E, pessoal, tentem não cair nessas armadilhas. Infelizmente, uma má notícia é uma má notícia. Ela nunca vai se tornar uma boa notícia, né? Então, sentir-se responsável por manter a esperança da família ou do paciente dar falsas esperanças para ele, e isso acaba sendo muito ruim para o paciente. Novamente, quebra o que a gente falou anteriormente, que é seja honesto. Se aquele paciente está em fase final de vida, está falecendo, não está melhorando nada, cara, seja honesto. Não precisa ficar falando, vai dar tudo certo, ela vai melhorar, ele vai se recuperar. Não, cara, você está fazendo o errado, você está fazendo algo que você combinou com o paciente e família não fazer, que é não mentir. Novamente, seja honesto, né? Então, ignorar também o que aquilo tá lhe trazendo, o que sentimentos está aflorando naquela situação, vai fazer muitas vezes que você possa subestimar o risco de um procedimento, né, de um procedimento diagnóstico ou de um procedimento terapêutico, e às vezes superestimar o benefício desse tratamento. Então, eu tenho que ter uma noção de como é que eu estou me sentindo diante daquele quadro, como é que eu estou me sentindo conversando com aquela família, porque senão eu acabo tendo vieses nessa tomada de decisão, e isso é muito importante. Pessoas normalmente acabam falando que sabem de tudo, sabem da doença, mas, cara, seja curioso, pergunte o que é tudo. Não, estou sabendo de tudo, mas o que é tudo? Não, o doutor fulano de tal começou, mas o que ele falou para a senhora, para eu daí continuar a conversa, porque eu preciso saber o que a senhora entendeu.
tente e pergunte várias vezes até a pessoa falar, porque muitas vezes você cai na armadilha de que a pessoa sabe tudo, e quando você vai falar a primeira palavra, então, o tratamento de câncer, câncer, e aí se perde toda a relação, se perde todo o vínculo. Não, o doutor fulano de tal não me disse que era câncer, porque é câncer, e aí você não consegue retomar uma conversa mais tranquila com o paciente, né? Outra pegadinha que a gente pode ter, além de falar muito, né, é assumir que a cura é sempre o objetivo. Como eu falei, às vezes longevidade não é viver para sempre. Às vezes longevidade é viver até o final do mês, porque eu vou ver a minha filha casar, eu vou ver meu sobrinho se formar, eu vou ver meu neto pela primeira vez, que a cesárea está marcada para tal dia. Então, às vezes a cura não é objetivo, a pessoa sabe que está ruim, a pessoa sabe que está em fase final, e o único desejo que às vezes que ela pode ter é de não sofrer, de não ser entubada. Muitas vezes a gente só não fala muito com o paciente, e a gente fica assumindo que a cura é o que ele quer. Lógico, se tivesse uma forma, todo mundo ia querer sempre a cura, talvez alguém não queira viver para sempre, mas sabemos que existe um limite no que a gente consegue fazer de terapêutica pelo nosso paciente, né? Então, a gente tem que parar um pouco de imaginar que isso também está na cabeça da família, que eles só querem se for a cura, né? E decidindo o que o paciente quer, captando tudo que ele tem de valor, traduzindo os valores dele junto do que a gente conhece da doença e da patologia do que ele está passando, para uma tomada de decisão, comunicando isso de uma maneira adequada para o paciente, a gente tem que garantir um controle de sintomas. E aí a aula que eu iria dar para vocês também era um pouco sobre controle de dor em opioides. Aqui eu não vou falar sobre todos os opioides, né, que é uma aula mais extensa, mas eu queria que vocês tivessem em mente alguns conceitos que eu acho importante. Um é que se você tiver um gatilho para dor, se esse gatilho não for abortado, isso vai aumentando essa sensibilidade da dor. Então, se você conseguir agir de maneira mais rápida, você vai diminuir a intensidade daquilo dali e vai diminuir outras zonas que acabam também sendo ativadas com aquele efeito álgico, né? Então, a gente tem que realmente agir o quanto antes. E o opioide age muito nisso, né? Um paciente com fratura, um politrauma, com uma dor absurda, a gente tem que tentar abortar aquilo quanto antes, porque senão começa a ter estímulo para o sistema nervoso central logo, assim, bem no início da dor, e já começa a ter uma transformação do sistema nervoso central para que aquilo dali vire algo de dor crônica, né? Se a gente não acabar agindo direito, assim, a gente vai continuar mantendo essa taxa que é elevadíssima, de 25% a 50% da população por dor crônica, né? Chegam aí até 10% das cirurgias dos pós-operatórios, o paciente acaba desenvolvendo uma dor crônica, e isso acaba impactando muito na redução da qualidade de vida, que lá na primeira aula eu falei, independente do paciente que entrar na sua UTI, independente da patologia que ele tiver, você tem que trazer qualidade de vida para ele, você tem que controlar os sintomas dele, você tem que trabalhar no sentido de dar qualidade e tentar atingir o que é de valor para ele, né? Dentro dos fatores de risco que a gente pode citar, realmente é uma dor mal controlada no início e um uso prolongado de opioides, que aí a gente a discutir realmente um pouco passaria a discutir um pouco sobre cada opioide, que eu espero que vocês consigam realmente ter um tempo para estudar sobre cada coisa cada opioide que vocês usam, porque é importante saber o momento e quando usar, quando trocar, quando fazer rotação, mas lembre da questão de tentar diferenciar o máximo possível o que é opioidofobia e opioidofilia, né? Assim, a gente tem uma distância absurda do que é utilizado lá nos Estados Unidos. Eles usam uma quantidade muito maior do que a gente precisa otimizar mais o controle de dor da nossa população. Então, ao mesmo passo que a gente precisa realmente se preocupar com o uso indiscriminado, a gente tem que ter em mente que a gente está muito longe de chegar no ideal, né? A gente precisa estudar cada vez mais para tratar nosso paciente direito, mas pensando em tolerância, pensando nesses riscos que podem ter com o uso do opioide, o que a gente pode fazer, né?
a gente pode tentar reduzir do nosso paciente a dose e a duração do tratamento. A gente pode, por exemplo, muitas UTIs do Brasil acabam utilizando um opioide, um fentanil puro, aí no HC. Realmente é interessante que a gente consegue utilizar um fentanil diluído que acaba tendo uma proporção como se fosse uma bomba de morfina em ml por hora. E isso facilita com que a gente calcule o quanto de equivalente de morfina o paciente está usando por dia. A gente tenta sempre interromper essas infusões diariamente, tentar utilizar outros analgésicos, como dipirona, como duloxetina, venlafaxina, acessar constantemente a dor do paciente e envolver o paciente nesse controle álgico, explicar para ele ter autonomia de falar para a gente: doutor, pode diminuir a morfina, doutor, eu acho que precisa aumentar a morfina, porque ele tem que ter consciência dos efeitos colaterais do uso daquele remédio e dos benefícios do que aquele remédio pode trazer, sabendo que a gente tem que tirar isso o quanto antes, né? Então, fazer com que o paciente participe desse controle aí é importantíssimo. Lembrando que o alvo que a gente tem para dor nesse paciente não é, de longe, ele ter dor zero. Na verdade, o que ele tem que ter, o nosso alvo que a gente deve buscar, na verdade, é que ele consiga ter uma atividade física adequada, que ele consiga tolerar suas funções emocionais de uma maneira adequada. Então, o objetivo nunca é do zero. E aí já tem 1 ou 2 anos que eu mostro essa imagem, que, para mim, como intensivista, me incomoda muito. Um paciente muito taquicárdico, hipertenso, usando noradrenalina. A primeira impulsão que eu tenho é de tentar baixar qualquer um dos dois, né? E eu acho que isso a gente tem que ter também para a questão do opioide. Um paciente com dor zero, com morfina 4 miligramas de 4 em 4 horas, cara, tá errado. Ele está com dor zero, não está sentindo nada de dor, por que a gente não tenta diminuir isso daí? O objetivo da gente nunca vai ser dor zero. A gente tem que, ao máximo, controlar a dor do paciente para que ele consiga, nas questões físicas e emocionais, viver a vida dele, certo? E sobre o uso de metadona, que realmente eu quis trazer especificamente porque existe um aumento muito grande no uso de metadona nos últimos anos, né, em terapia intensiva. É uma medicação realmente muito boa, tem vários estudos mostrando sobre desmame de ventilação, redução de fentanil, e durante a pandemia, pelo menos aqui em Fortaleza, teve alguns momentos que em alguns hospitais faltou o próprio fentanil. A gente teve que lançar mão de outras estratégias, às vezes usava morfina, mas para paciente com disfunção renal a gente acabava optando por usar metadona realmente. E esse artigo traz um pouco disso, sobre o como usar, como desmamar, sugestão de início a cada 8 horas, titular sempre a cada 3 a 5 dias. Cheguei a ver pacientes iniciando com 5 miligramas de 8 em 8 horas, no dia seguinte ainda estava com dor, aí foi para 10 miligramas de 8 em 8 horas, uma dose elevadíssima, que em pacientes obesos, já cheguei a ver pacientes obesos que no pós-operatório foi trocado rapidamente o fentanil para metadona, e no dia seguinte o paciente foi de alta. Só que a dose que foi dada de metadona foi uma dose convertida sem levar em conta a redução que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem que dar, sei lá, 25%, 50% da dose que a gente estava usando de morfina por dia de metadona, equivalente de metadona, né? Então, esse paciente acabou tendo um acúmulo de metadona por conta da obesidade também, e acabou tendo uma intoxicação de opioide, depois voltou para a UTI com insuficiência respiratória secundária à intoxicação por opioide. Então, ter um cuidado a mais quando você dar essa medicação para o paciente e dar alta para ele. Se você não vai acompanhar nos próximos dias, tente falar com quem vai acompanhar para tentar ao máximo reduzir essa dose da medicação. Realmente, a metadona é uma medicação muito boa, mas se a gente realmente não tem o costume ou o conhecimento técnico para usar ela pode ser uma droga realmente muito perigosa. Assim, só para... Todos têm que ter assim, algo de conversão de opioide, né? Eu acho que sempre tentar pensar em equivalente de morfina é a melhor maneira da gente tentar ver o quanto realmente a gente está dando de opioide. E para aquele paciente que iniciaram com 5 miligramas de 88 de metadona, que aparentemente é uma dose pequena, afinal são 5 miligramas,
A gente vê que é um paciente que estava usando já um equivalente de morfina de 100 miligramas por dia, e o fato de ter dobrado, de ter ido para 10 miligramas de 8 em 8, já passou a ser um paciente que estava usando 300 miligramas de morfina por dia. É uma dose muito grande. A chance desse paciente intoxicar e ter alguma complicação, altíssima. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com o uso dessa medicação, né? E, sim, sobre controle de dor, a gente acaba também, na aula, conversando um pouco sobre analgésicos simples, medicações como pregabalina, gabapentina, duloxetina, venlafaxina, alguns neurolépticos, a clorpromazina, às vezes, age na modulação de dor, alguns ansiolíticos, a gente tem que entender que sintomas como dispneia, dor, a interpretação que o paciente tem pode ser uma interpretação exacerbada para aquele estímulo, muito por conta do momento da emoção que ele está sentindo, né? Medicações como corticoide para pacientes com dor óssea, também é importante a gente conhecer, medicações como relaxantes musculares para dores miofaciais, lembrar que existem tipos de dores que realmente não vão ser adequadas a gente começar sempre pelo opioide, a gente tem que usar primeiro outras medicações não opioides para tentar controlar e usar o mínimo possível de carga aí de opioide para o nosso paciente, né, mesmo sendo em pós-operatório. E aí, por fim, a gente conseguiu elaborar um plano, viu os valores do paciente, alinhou com todas as equipes, tentou comunicar isso com o paciente da maneira mais empática possível, controlou muito bem os sintomas do paciente, mas esse paciente, independente da terapêutica que a gente forneceu a ele, ou então se é um paciente já sabidamente em fase avançada de vida, ou em fase avançada de doença, já entrando ali na terminalidade, aí sim eu tenho tranquilidade para falar com vocês sobre cuidados de fim de vida e sedação paliativa, né? Se houver dúvidas das outras aulas, a gente pode marcar um momento para falar de cada uma separadamente. O Marcelo tem meu e-mail, vocês podem mandar e-mail, dúvidas por telefone, eu tento responder o quanto antes, certo? Mas entendo que a vida está meio corrida. Mas sobre cuidados de fim de vida e sedação paliativa, alguns pediram para eu falar sobre diretivas antecipadas de vida. Só isso daria realmente uma aula. Então, eu acho que a maneira mais prática de trazer aqui seria, basicamente, a resolução do CFM, né, sobre diretivas, que, destacando aqui, basicamente é um conjunto de desejos que o paciente falou para a gente sobre os cuidados e tratamentos que ele quer ter, ou então que ele não quer ter. E, pessoal, isso é uma relação entre médico e paciente, é um sigilo. Ele não é obrigado a deixar isso numa carta, deixar isso assinado, pedir para 4, 5 pessoas assinarem, provando que ele quer aquilo mesmo, ir lá no cartório autenticar aquilo dali que ele escreveu, porque é uma coisa de vínculo com você e com o paciente. Lógico, você tem que deixar escrito isso que o paciente passou para você. E se lá na frente acontecer algo e eles estiverem capazes de expressar, aí, como combinado que você teve com ele, você vai falar realmente o que realmente ele demonstrou de ter por cuidado, de ter por tratamento. Então, é um vínculo que você tem. Existe uma discussão muito grande que se realmente vai ter que ter alguma assinatura, não, mas, cara, não precisa. O vínculo que você fez, o que está escrito no prontuário, que você conversou com o paciente, isso já é algo válido. Lógico, se o paciente permitir, envolver outras pessoas nisso, vai facilitar muito com que realmente essa diretiva acabe acontecendo da maneira que ela deve, né? Acabe facilitando por não ter outros entraves e discussões posteriores, né? Mas se o paciente realmente tiver esses desejos, já no artigo 2 a gente vê, realmente a gente vai levar em consideração. Não é que o médico deve, o médico levará em consideração, porque tem algumas vontades que não cabem, que não batem. Eu não gostaria de usar droga vasoativa porque eu não gosto de um catéter central no meu pescoço, na minha perna, eu prefiro morrer de ficar com uma marquinha. Cara, a gente tem que entender realmente o valor de vaidade que a pessoa pode ter, mas não bate ter uma marquinha, uma marca no pescoço com a questão de morrer. Eu prefiro morrer do que ter uma marquinha. Não casa.
entendeu? Então, a gente tem que pesar tudo o que o paciente está falando, a gente tem que ver se realmente é adequado, a gente tem que informar o paciente, porque isso não é uma decisão autonômica. Ele tem que ter realmente propriedade para falar aquilo que ele está passando, ele tem que nos mostrar realmente um motivo para que aquilo dali ocorra, né? Caso o paciente realmente não tenha definido, ele pode definir alguém como um surrogate, né, uma pessoa que vai ficar responsável por ele, pelas decisões dele, né, mas se não tiver ninguém como uma pessoa fixa, o médico vai conversar com a família, né, mas o médico deixará de levar em consideração é, é, o médico deverá utilizar a diretiva antecipada de vida desse paciente para para tomar atitudes posteriores, a não ser, como a gente falou, que esteja em desacordo com o Código de Ética Médica. O paciente, se ele tiver assim, ele quer eutanásia. Não, a eutanásia não é permitido legalmente, nem pelo Código de Ética Médica. Então, a gente não vai levar isso em consideração. Agora, quando a diretiva antecipada de vontade vai conflitar com coisas não médicas, prevalecerá realmente a diretiva antecipada de vontade, mesmo que isso seja o desejo dos familiares. Mas, pessoal, não quer dizer que a gente vai ler um termo, ou então vai saber daquilo dali, vai ignorar a família e vai passar. Pessoal, a família que vai ficar com aquele sentimento, aquela dor. A gente tem que explicar para a família e juntar a família nesse processo de decisão. Como eu falei, a gente tem que registrar, e muitas vezes, quando houver conflito, ou falta de consenso, a gente tem que procurar alguém a mais do que a gente. A gente não pode, às vezes, tomar uma decisão só. E aí sim, a gente lança a mão de comitês de bioética, a gente lança a mão da comissão de ética do hospital, ou até mesmo do Conselho Federal de Medicina. A gente pode traçar esse caminho também, em caso de dúvida, ou então de conflitos muito grandes, né? E sabendo disso, qual seria o próximo passo? Sabendo que o paciente tem essas diretivas, você tem que se perguntar se está todo mundo de acordo, se já foi tudo deliberado, se já todas as escolhas já foram tomadas e a consciência, você tem consciência do que aquilo vai impactar, né? Se os sintomas já foram adequadamente tratados, se não foram ainda controlados os sintomas de um paciente em fase final de vida, se realmente é refratário, você tem que se perguntar se é refratário mesmo. Você não pode só, tá difícil de controlar a dor, então vou sedar, vamos fazer aqui uma sedação. Não, pessoal, você tem que lançar a mão de tudo que tiver ao alcance para saber se realmente aquilo dali é refratário. O paciente com dor, né, vamos supor, uma neoplasia de pâncreas, um paciente com dor abdominal importantíssima, aí você fez lá um opioide e não resolveu, e aí vai considerar refratário? Não. Será que não tem nenhum procedimento que a gente possa fazer para melhorar essa dor? Será que existe alguma outra equipe que possa ajudar a gente? Uma equipe de cuidados paliativos, uma equipe de dor, um colega da anestesia, alguém da intervenção, alguém da cirurgia? Será que outras pessoas podem ser inseridas nesse processo de decisão antes da gente tomar uma decisão muito séria, que é sobre sedação paliativa? A gente tem que agregar ao máximo essas pessoas. A gente tem que entender que, como tem aqui, né, nessa revista da UERJ, que existem várias formas de controlar a dor, não só a questão medicamentosa. Às vezes pode ser cirurgia, às vezes pode ser radioterapia, às vezes pode ser químio, às vezes pode envolver e deve envolver a psicologia também, né? Então, a gente tem que procurar tudo antes de falar que um sintoma é refratário. E aí sim, sendo refratário, aí a gente passa para a questão da sedação paliativa, que eu acho que é o que a gente precisa falar menos, que a gente já está acostumado a usar midazolam, a gente já está acostumado a usar fenobarbital, clorpromazina, não nesse sentido, fenobarbital e clorpromazina, mas midazolam sim. Mas até chegar à sedação paliativa é que eu considero mais importante. É a tomada de decisão, são os valores, o tratamento, o conforto do paciente, reafirmar repetidas vezes que realmente é refratário esse sintoma do paciente, seja ele dor, seja ele dispneia, seja ele qual for, às vezes até sofrimento existencial, que é algo mais difícil de ser avaliado.
idealmente precisa de um psiquiatra para tentar identificar também se há alguma coisa que a gente possa ajudar, talvez caiba na questão da sedação paliativa. E aí, idealmente, normalmente, na verdade, a gente acaba fazendo com midazolam. Poucas vezes a gente acaba indo, particularmente eu nunca vi chegando aí a utilizar fenobarbital com esse intuito, né? Aqui era do manual do ICESP, né, na época que eu rodei lá antigamente, talvez já tenha algo mais atualizado do ICESP, inclusive. E dentro de sedação paliativa, também a gente vai acabar discutindo um pouco sobre retirada de suporte, né? Dentre eles, o mais complexo de todos realmente é retirada de ventilação mecânica. Mas eu iria pedir para vocês tentarem deixar realmente esse por último. Se o paciente está em ventilação, está com droga vasoativa, cara, vamos tentar fazer a retirada da droga vasoativa, vamos tentar parar de fazer hemodiálise antes de pensar em intubação paliativa, né? Porque isso pode ter muito impacto, tanto na equipe quanto na família. Sentimentos de culpa, conflito de valores. Então, isso, apesar desse artigo ser de 2003, né, lá da Deborah Cook, e mostrar que existem pacientes que, mesmo passando por extubação paliativa, tem pacientes que vão de alta, aqui no Brasil ainda não é algo tão comum. Está começando a se discutir mais, realmente. Talvez saia alguma coisa recente, alguma coisa nos próximas semanas ou meses aí sobre isso, lá na RBTI, mas a impressão é que ainda precisa se discutir muito sobre isso. E para fazer isso, cara, ponto fundamental, controle de sintomas. Se não tiver controle de sintomas, nem adianta pensar em discutir sobre extubação paliativa. Controle de sintomas de extubação e retirada de suporte pode estar realmente associado à maior satisfação da família, mas só vai estar associado à maior satisfação da família se o procedimento e tudo que você fez foi bem explicado, ou seja, depende muito da sua comunicação. Se aconteceu realmente de forma como você explicou, do que poderia acontecer, e se os sintomas eram realmente bem controlados. Então, o primeiro passo, tanto para a gente pensar em discussão sobre fase final de vida, em discussão sobre extubação paliativa ou retirada de suporte, é controle de sintomas. Sem isso, não dá para a gente seguir em frente. E é isso, pessoal. Aí deixo vocês aí com a belíssima foto aí do professor e mantendo a tradição aí, podem almoçar aí. Tudo bem, professor? Sacanagem. Alguma dúvida aí, pessoal? Sim, eu demorei um pouco mais na aula, realmente, porque é uma aula mais comprida, porque eu estou em débito com vocês, né? Eu fiquei de dar algumas aulas e acabei não conseguindo, mas ao longo do tempo aí a Boa gente vai tarde, conseguir. Fábio. Oh, desculpa. Oi? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, legal. Boa tarde, eu tô no celular da Amanda, mas meu nome é André, sou R3 aqui de intensiva. Surgiu uma situação, na verdade, aí no mês passado, quando eu rodei na UTI do CESP, e que fiquei com, assim, a gente lidou e tal, mas eu fiquei pensando, assim, como funcionaria isso. Enfim, vou explicar a situação e aí eu te falo. A gente estava com uma paciente que tinha uma de colo de útero, já era um tumor localmente super avançado. A gente definiu isso bem com ela, com a família, tudo na UTI. E ela foi evoluindo com uma progressão bem rápida de doença e entrou em processo ativo de morte com a gente lá na UTI. Essa paciente, o vínculo com a família, com ela estava todo muito tranquilo, muito bom. E ela tinha uma questão que, assim, ela tinha 2 filhos e era separada do ex-marido, que era o pai desses filhos. E uma das grandes, na verdade, a maior preocupação dela nessa fase final de vida era sobre a custódia desses filhos. Parece que esse ex-marido, de acordo com ela, tinha uma relação ruim com as crianças e que não,
não era presente, não fazia nada, era uma influência que ela não achava ruim, e que as crianças viviam com ela e que ela queria que ficasse na custódia da irmã dela depois que ela falecesse. E parece que tinha alguma história também de agressão aí, de acordo com ela, no passado. E aí, assim, realmente nos últimos dias dela lá com a gente, na UTI, ela pediu, e a gente fez, ela pediu para fazer um documento, um papel, alguma coisa que ela pudesse assinar para pedir essa custódia das crianças com a irmã dela. A gente fez esse papel, ela assinou de próprio punho. Agora, eu não sei o quanto realmente isso é válido ou não judicialmente depois. E outra coisa é que ela estava em uso de uma bomba de ketamina também por analgesia, para controle álgico mesmo, né, na UTI. O que acho que ainda dificulta mais a situação de se isso é válido ou não. Você sabe como que funciona aí, Cara, legalmente, assim? eu acho que foge bastante também da questão da assistência, né? Eu acho que as grandes dúvidas que a gente tem da questão de envolvimento com família são dúvidas realmente legais. E para mim essa é uma delas. Eu acho que tem que envolver mais pessoas. Não dá só para a gente pegar esse papel e entregar para a irmã e, ok, vida que segue. Diante de um comentário desses, talvez tenha que envolver uma parte do jurídico, tem que envolver o pessoal da assistência social, e, assim, da questão da ketamina, às vezes o paciente pode estar em uso de alguma medicação, mas ele ter autonomia, né? Isso tem como realmente a gente avaliar, mas não dá para a gente resolver essa situação sozinha. Como vai funcionar e que peso vai ter essa carta de próprio punho que você pegou da paciente e entregou para a irmã, cara, isso eu não tenho a menor ideia de como te responder. Mas sempre que tiver em dúvidas e se vê numa situação dessa que você vê que é um problema mais legal, cara, envolva mais pessoas. Assim, sua relação médico e paciente é adequada para você falar para ela que precisa de mais gente, que você tem que falar a verdade que ultrapassa o que você sabe. Então, precisa de ajuda de outras pessoas. E aí sim, começa a trazer a equipe da assistência social, começa a trazer, às vezes, até o jurídico do hospital, para ver como vai lidar com aquela situação. Obrigado, cara. Obrigado pela orientação. Dúvidas a mais aí, pessoal? Pessoal, então é isso, assim, como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, o Marcelo tem meu contato, alguns R4 também tem meu contato, se vocês quiserem pegar, mandar alguma pergunta. Tem algumas perguntas que são mais de uma natureza mais legal, que talvez eu não consiga responder de imediato, né, mas eu vou tentar trazer algum tipo de resposta aí para vocês. Qualquer coisa também vocês podem me mandar por e-mail alguma dúvida, e qualquer coisa eu mando os slides dessa aula aí para o professor, para vocês darem uma olhada, principalmente na questão do opioide, para vocês terem uma ideia do que estão usando e como usar de maneira mais adequada. Beleza? Tudo bem, professor? Tá, tudo bem. Ou, Fábio, se puder mandar, daí eu mando para eles. Eu coloco no repositório. Tá? Mando hoje, professor. Ok. Bom, Fábio, muitíssimo obrigado, cara. Muito, Obrigado. muito bom. Obrigado, viu, professor? Você e Abraço. Tchau, tchau pra você. Bom, gente, vamos almoçar então, vai. Tchau, tchau.